Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, a mentira sobre a construção do terceiro templo. É isso mesmo. A grande mentira que vem sido falado há mais de séculos a respeito da construção do terceiro templo. Por que eles falam isso? Porque eles não têm base, eles não têm sabedoria, eles não têm entendimento espiritual de nada. Eles são carnais, são doutores, são teólogos, são homens que dependem do conhecimento de outro para ter entendimento. Graças a Deus, nós temos a cada dia mais entendido os escritos bíblicos de Gênesis e Apocalipse sem a necessidade de procurar sobre literatura de pastor, bispo, reverendo, teólogo, doutor, mestre. Isso para mim é tudo lixo, tudo esterco, porque a Bíblia explica ela mesma. Afinal de contas, se eu precisar de conhecimentos fora da Bíblia para entendê-la, então, eu estou procurando conhecimento de homens. Eu não estou procurando conhecimento de Deus. É isso mesmo. A teologia é uma fraude. Esses que se dizem escritores de livros, não, com base no livro do reverendo tal, foi falado que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 195. Mentira. Canalha mentiroso. O livro de Hebreus foi escrito depois do ano 70. Mentira. Aquele livro de Hebreus estava lá, o templo de pé, e havia sacrifícios, holocaustos, cerimônias. Mentira! A volta de Jesus, porque está escrito lá, desde Constantino, desde Lutero, as 95 de Lutero, que não serve para nada. Essas 95 teses dele nunca conseguiu provar que dízimo, mostrar que dízimo nunca foi dinheiro, que dízimo era para ser levado, alimento uma vez por ano colhido, no templo que havia em Jerusalém. Esse templo caiu, ruiu, foi aniquilado no ano 70. E eles ficam por aí com essas baboseiras. Aí de vez em quando entra um irmãozinho aqui, incautozinho, coitado, que não conhece, porque é um religioso, que está na religião, né? Porque fazer o que? É o que tem por aí, esse esgoto chamado religião. Então a pessoa escuta lá, aprende lá, não tem outra fonte de conhecimento, e de vez em quando algum entra aqui e coloca assim, e o terceiro templo? Vai ser construído quando? O terceiro templo vai ser construído quando nascer chifre na cabeça desses caboclos. Quando eles se tornarem tudo um monte de boi, um monte daquelas gazelas, aí pode ser. Não vou nem falar quando nascer dente na orelha de galinha, não. É quando nascer chifre, aqueles alces bem grandão na cabeça desses líderes religiosos. Aí talvez venha o terceiro templo. Que terceiro templo o quê? Se Jesus mesmo no dia dele, no dia que ele andou, que ele conversou lá com aquela mulher samaritana, assim está escrito. Ele falou que nem Jerusalém, nem nos templos era lugar de adorar a Deus. Sim, Jesus falou naqueles dias, lá para o ano 30, 31, 32, 33. Como que pode? Quer dizer que nos dias dele não era para adorar nem templo nem nos montes. Aí depois de quase 2000 anos, vem essa mentira, esse engano da construção do terceiro templo. É isso? É isso? Você acha que uma pessoa que está com a mente de Cristo, esclarecimento do Espírito, que não depende de conhecimentos fora da Bíblia, você acha que vai acreditar nisso? Claro que não. Eu não acredito nem nos comentários que tem nessas Bíblias de estudo. Aqui, ó, atrás, conta aí, ó. Conta aí. Tem 38 e 39, conta aí. Você acha que eu pego uma delas ali para vir aqui procurar? Olha, conforme a Bíblia King James fiel, porque é fiel, conforme a Bíblia Dake, tá aqui, ó, para com isso. Eu fiz isso lá no começo que eu não sabia. Comecei a comprar louco para aprender, querendo aprender de Deus, não de homem nenhum, e comprando e procurando, e olhava nenhuma e olhava em outra, não batia, não. Falei, o quê? Não. Falei com o papai, eu quero aprender do senhor, é do senhor mesmo, sem nada. E cada dia mais vem. Não abro nada, não abro Bíblia, não abro nada. Eu tenho um aplicativo aí que eu abro aqui no computador, abro no celular, tá lá. Aplicativo. Então, o tema deste vídeo, a mentira sobre sobre a construção do terceiro templo. Vamos ler. Eu te convido a ler livro histórico de João, capítulo 4, versículo, deixa eu só arrumar isso aqui. Livro histórico de João, capítulo 4, versículo 21 ao 24. Assim, Yahshua, Jesus de Nazaré, disse à mulher samaritana. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. 22. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. 34. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. E aí? Conforme esse escrito aqui, você acredita em quem? Você acredita no professor da escolinha dominical, que diz do terceiro tempo? Você acredita no professor da onde? No teólogo cuscuz com farinha de mandioca? Você acredita no quê? No pregador, aquele lá que tem o bispo do dedinho? Você acredita no quê? Na palavra do bispo do chapelão? Você acredita no quê? Na pregação do reverendo qualquer um aí que tem por aí? É isso que você acredita? Hã? É isso? Então você não acredita na Bíblia. Então você não acredita nos escritos bíblicos, você acredita em homens. Você está baseado em livros escritos fora do texto bíblico. Você está procurando conhecimento de doutrinas, de mentes humanas. Aí você fala, mas você não está pregando? Eu não. Quem sou eu? Eu não sou ministro do Evangelho, eu não sou ministro de Cristo, eu não sou pregador, não. Eu sou um leitor assíduo da Bíblia. E eu creio, porque eu falo com ele em espírito, eu creio que o entendimento é ele que me dá, sem precisar buscar conhecimento fora daqui. Tanto que nos comentários vem uns aí de vez em quando, colocam umas pérolas lá, eu não respondo, sabe? Eu não respondo, não. Eu só tenho a opção lá, remover comentário, a gente remove comentário e deixa lá a pessoa falando sozinho. Aí ele escreve uma carta, conforme a teologia, conforme você é isso, você é aquilo, eu só vou lá do lado, ó, removo comentário e deixo pra lá. Não, você acha que eu vou perder tempo escutando lorota, lendo lorota, lendo o cara querer mostrar o conhecimento que ele tem na religião com o conhecimento que eu tenho buscado no espírito? Você acha que eu vou? Eu acredito nisso aqui, eu acredito no que Jesus disse. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então eu acredito nisso, que eu vou mostrar mais para frente, onde é que está o templo dele. Eu acredito nisso, que se você estiver na praia, se você estiver lavando uma louça, se você estiver jogando uma bola, se você estiver trabalhando, se você estiver costurando, aqui você está falando com ele, porque ele é espírito. Ele é espírito e ele é pai do seu espírito. E o seu espírito é a igreja gloriosa, onde está o tabernáculo dele. O seu espírito é a obra mais perfeita que ele já fez, de todos os tempos. É isso, entendeu? Então acredito nisso aqui. Agora, para que eu, com um escrito maravilhoso desse, tão limpo, tão claro com isso aqui, você acha que eu vou precisar buscar conhecimento fora da Bíblia para entender isso daqui? O que um teólogo pode passar para mim a respeito disso aqui? O que ele pode? Porque Jesus falou para a mulher samaritana, mas vem a hora, e já chegou naqueles dias, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Então, ele não procura quem vai buscar em templo lá no Brás. Ele não procura quem vai buscar no Vaticano. Ele não procura quem vai nesses templos suntuosos construídos por homens, onde só tem ganância, só tem fraude, só tem roubo, só tem mentira, só tem estelionato. É isso que tem. Aí ele fala aqui, uma mulher, acredita no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão. Ele estava falando no mesmo parágrafo, ele falou, e já chegou. Acredite, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém. Então Deus não, naqueles dias, não buscava mais ele nem em monte e nem em Jerusalém. Por quê? Porque ele é espírito. Assim é o Senhor, assim é o Eterno, assim é Elohim. Você consegue entender? Então, se naqueles dias já não era para buscar em templo, que diabo é isso de construir o terceiro templo? Aonde é que esses cães arrumam esses conhecimentos? Sabe onde eles arrumam? Na mesma forma que tem essas chamadas igrejas. São cópias de cópias de cópias de cópia. Constantino fundou o catolicismo lá no ano 317, alguma coisa. Aí veio, depois de muitos anos, nasceu os filhotinhos. A mãe da religião foi o catolicismo. Aí veio, o que veio? Veio os filhotinhos, os protestantes. E se disseminaram e viraram essa marmota que tem por aí. Milênios. Enganando, roubando e tosqueando as pessoas. Afastando as pessoas do conhecimento do Criador. Afastando as pessoas do verdadeiro entendimento da soberania, da onisciência, onipresença do Criador. Achando, mostrando, enganando que é em templo que pode achar. Aí já teve o primeiro templo.
Aí o primeiro templo foi derrubado pelo rei da Babilônia. Aí veio o segundo templo, que foi derrubado no ano 70. Ao mesmo tempo que foi derrubado o templo em Jerusalém no ano 70, já foi estabelecido a nova Jerusalém, o tabernáculo espiritual de Deus. Paulo também disse naqueles dias que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens. Veja, Atos 17, versículo 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E nem é servido por mãos humanas. Dízimos, ofertas, dá o melhor, sacrifício, holocausto, é tudo, os pançudos que estão se divertindo, os pançudos é que estão degustando, se deliciando com esses amontoados de frutos de Mamon que são derramados nesses lugares. Porque o Deus deles é Mamon. O Deus desse século é Mamon. O Deus da religião é Mamon. O Deus deles é aquela esfinge, aquele desenho que tem na nota de R$100, de euro, de libras esterlinas, de dólar. Ali, aquela figura é o Deus desse século. Aquela figura é o Deus da religião. Então, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens. E o que você vai procurar em santuário, você que é um religioso? Você consegue entender como você está sendo menino? Você está vendo, entende como você está nas trevas? Que quando você vai lá, por mais luxuoso que seja aquele alçapão, por mais enfeitados, aquilo ali é uma caverna de lobos. Aquilo é uma caverna de trevas. Em todo lugar você pode achar Deus, menos dentro de uma choupana dessa. Porque dentro dessa choupana não existe. Existe Mamon. Olha que coisa interessante. O escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo que escreveu, foi dito assim no capítulo 9, versículo do 6 ao 10. Veja. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. 7. Mas, no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Isso era coisa de judeu, de israelita. 8. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou. Entenda, isso foi escrito antes da queda do templo do ano 70 DC. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Que tabernáculo que era esse? O templo que havia em Jerusalém. A grande prostituta, a Babilônia, estava de pé. Por isso que esse livro foi escrito, tá vendo? Isso daqui põe na lata do lixo os estudos que dizem que esse livro de Hebreus foi escrito depois do ano 70 DC. Você consegue entender que isso aqui coloca na lata? Por que coloca na lata do lixo? Porque a história, dá um Google aí, você vai ver que o templo que havia em Jerusalém ruiu, foi destruído, foi aniquilado no ano 70 DC. Então, como isso daqui pode ter sido escrito se o tabernáculo continua erguido? Foi escrito depois do ano 70. Então, só isso daqui já dá uma quebrada na emenda, já dá uma estilingada nesses mentirosos. Olha, doutores, mestres escreveram lá, com toda a pompa, com todo orgulho. Não, o livro de Hebreus foi escrito depois do ano 70. O livro de Apocalipse foi escrito no ano 100, no ano 95. Opa! Mas você vê Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Foi dada uma vara, isso foi uma metáfora, a João em espírito para medir o templo. Porém, era para deixar a parte externa, o átrio externo do templo sem medir. Porque foi dado aos gentios para pisarem em Jerusalém a parte externa durante 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, metade de um tempo, metade de uma semana. Todo esse tempo, 3 anos e meio. Então, o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Os doutores, os mestres, que são bajulados por presidentes, por príncipes, por reis, por governantes mundiais. Olha que coisa, que entendimento que o Pai tem nos dado. Nós somos humildes, nós somos plebeus. Nós somos ali súditos, e os príncipes acreditando em pastores e bispos e doutores e teólogos, e nós aqui na maior humildade, eu com 3 cirurgias,
para mim andar é uma loucura. E vem um entendimento desse. Aí ele não acredita em mim, que eu sou um presidente da República, eu sou um governador, o cara não tem anel, o cara não tem uma igreja grande, o cara não tem ninguém que serve. Eu vou dar voto, vou acreditar num vídeo desse do YouTube, eu sou um presidente da República. Não, eu acredito no pastor, no Silas Malacheia, eu acredito no Valdemônio, eu acredito nesses daí, porque esses daí tem status. E acreditando nas ladainhas. Acreditando que Apocalipse foi escrito depois do ano 70. Acreditando que o livro de Hebreus foi escrito depois. Fica aí. Aí esses cães falam que vai ser construído um terceiro templo. Eles acreditam. Os governadores, os presidentes, os reis, eles acreditam. Que ficam tudo num balaio cheio de engano. Cheio de engano. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Estava erguido. Mas aí eu vou ler, claro. Você até sabe onde eu vou mostrar, né? Onde foi estabelecido a Nova Jerusalém, o tabernáculo, né? 9. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferece dons, sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, você vê que nesse tempo aqui, o escritor estava falando que eles frequentavam o templo para sacrifícios, holocaustos, levarem dízimos, que era colhido uma vez por ano, levava lá. Então, o templo aqui estava de pé. Pois não passam de ordenanças da carne. Você vê, olha o que o escritor estava falando. O conhecedor do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Olha o que esse escritor estava falando. Se eu não me engano, está lá em Atos 18. Leia sobre esse Apolo para você ver quem era esse camarada. Quem era esse camarada, o que foi o escritor dessa epístola aos Hebreus. Porque Paulo anunciou a sã doutrina aos gentios. Essa carta aqui foi endereçada aos Hebreus. Pois não passam de ordenanças da carne. Então esses sacrifícios que eles, tá vendo, que eles ofereciam, isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferece dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes. Sacrifícios colocados naqueles dias eram tudo ineficazes. Agora você acha que naquele tempo que existia o templo terreno, que era ali, era o símbolo maior da lei de Moisés, que eles acreditavam que Deus é que estava lá no Santo dos Santos, eles acreditavam. Já a coisa já era ineficaz, os sacrifícios, os holocaustos, as oblações, as cerimônias, porque aqui no 10 fala assim, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno da reforma. Esse tempo oportuno foi no ano 70, no juízo. Então você vê, esses sacrifícios, esses que não servia para nada naqueles dias, aí hoje em dia, gente, fala a verdade, olha, eu frequentei esse lugar lá no ano 92, 93, a pessoa dá o seu tudo, dá o carro, dá salário, coloca no envelope, você tem que fazer um sacrifício, Deus só te abençoa pelo sacrifício, você só mostra fé, você tem que dar o seu Isaac, você... Fala a verdade, é uma cegueira, não é? Naqueles dias já não servia para nada, eram ineficazes. Se naqueles dias que o templo estava lá, de pé ainda, não servia, imagine para os dias de hoje que não existe mais templo na terra, considerado templo de Deus, não existe mais. Tudo mentira. Você entendeu? Então, a mentira sobre a construção do terceiro é um tremendo engano. É da mesma forma que dízimo nunca foi dinheiro, é uma mentira. Que Jesus vai voltar é uma mentira, um engano. Que Deus está em templo, que precisa de pão para ter comunhão com Deus. Tudo isso é mentira. Tudo isso é engano. Tudo isso é manobra. São manobras. Tudo isso é uma encenação. É uma peça teatral religiosa para enganar, para escravizar, para aprisionar, para tomar os bens financeiros das pessoas. Então, o Espírito Santo, com isso o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Porém, no ano 69, no mês de julho, General Tito cercou definitivamente, porque o dia do Senhor começou em 66, com guerras de outros povos, de outras nações, ali tudo próximo a Jerusalém. Porém, o cerco, o acampamento contra os santos, falado em Daniel, falado em um monte de lugar, aconteceu no mês de julho de 69. Durou 13 meses. Findou no 13º mês, que foi no mês de agosto do ano 70, o templo ruiu. General Tito, os soldados romanos invadiram Jerusalém.
destruíram tudo, passavam destruindo, matando, com espada, paulada, cavalo, de todo jeito. Aí, o ato final dessa peça, o ato final desse filme, a queda do templo. Aí sim, aí pôde ser estabelecido o tabernáculo eterno. Aí pôde ser estabelecido o tabernáculo espiritual. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, não poderia ser o caminho do santuário espiritual. Aí aconteceu esse espetáculo. Apocalipse capítulo 21, do versículo 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Aqui foi quando se consumou tudo. Aqui foi quando ocorreu finalmente o fim do dia do Senhor. Aqui foi quando ocorreu a parousia, a escatologia. Foi estabelecido, foi derrubado, foi aniquilado o tempo terreno e foi estabelecido esse. E esse daqui é eterno. Esse é eterno por quê? Porque esse tabernáculo é onde é a morada do Senhor, que é o Espírito. Que Jesus falou lá em João 4 para a mulher samaritana, que Deus ele é o Espírito. Aí sim é a verdadeira, eterna morada dele. Então essa conversa da construção do terceiro templo é somente de pessoas, de doutores, de estudiosos ignorantes no que tange ao conhecimento espiritual dos escritos bíblicos. É desconhecimento da escatologia consumada. São os futuristas que ficam por aí falando: Jesus está voltando, Jesus vai voltar, porque infelizmente eles não aprenderam nada da Bíblia. Eles não entenderam nada, porque eles não têm humildade de voltar novamente ao início e começar a deixar o Espírito lhes ensinar a respeito dos escritos. Assim seja. Então eu encerro por aqui, deixo com você essa mensagem sobre a mentira da construção do terceiro templo. É uma mentira, nunca vai acontecer, porque Deus já estabeleceu a nova Jerusalém espiritual e Ele mesmo faz morada. Se foi útil para você, dê um joinha. Se tiver coragem e peito, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sininho e vamos em frente, levando o conhecimento racional dos escritos bíblicos. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E você que gosta de colocar o esterco que você conhece na religião, na teologia que você aprendeu aí no comentário, não, você está errado por isso, vai colocando. Eu não te xingo, eu não te respondo, eu não te maltrato nada. Apenas, graças a Deus, que o YouTube tem uma função de remover comentário. Então você está falando aos ventos. Se eu fosse você, seria mais inteligente e sumiria desse canal. Sumiria. Porque aqui eu falo com entendimento racional para os meus irmãos que eu acredito que são espirituais. E assim como eu entendo, eles entendem. Assim como os anjos das 7 igrejas da Ásia Menor, que entenderam os enigmas escritos por João em espírito, por isso que foram figuras, metáforas, foram comparações, e ninguém entendia. Mas os irmãos das 7 igrejas, sim, o Espírito Santo deu esse entendimento para eles. Então, como eu acredito que a mesma coisa acontece nos dias de hoje, então você, pare de ser menino. Não adianta você colocar, porque eu tenho tempo. Eu respondo comentário. Todos os vídeos meus, ele, 12:05, ele estreia. Quando é lá para 12:30, 20 para 1, eu começo a ver os comentários daquele vídeo. Eu vejo aqueles comentários até as 18:05, até mais. 18:05 vem outro, eu começo a ver. Então, comentários inúteis, eu só vou lá e só removo. Por quê? Porque como eu não quero ouvir, pessoas que acompanham não vão ouvir esse esterco também. Porque se eu quisesse ouvir miolo de pote sabe o que é? Nada, não tem nada, não serve para nada. Eu também não quero que os meus irmãos compartilhem disso. Porque se eles quiserem comer lavagem, eles vão aonde? Vai no templo, vai lá buscar conhecimento da teologia. Mesma coisa eu. Se eu quisesse conhecimento de religião, por que eu vou ter canal? Começo a frequentar essas choupanas. Eu começo a frequentar essas cavernas. Mesma coisa. Mas você acha que eu vou voltar para as trevas? Não. Você acha que quem já está livre, quem está na liberdade do Cristo ressuscitado, quem já conhece até mesmo a escatologia, você acha que eles vão voltar para as trevas?
Eles vão voltar lá como uma porca, voltar para a lavagem, para o esterco? Claro que não. Então não seja menino. Ouviu um vídeo, não gostou? Não. Suma daqui. Vai lá, tem tantos reverendo aí. Tem reverendo com 5 milhões de inscritos. Tem reverendo que cada vídeo dele dá 200, 300 mil vídeos. Vai para lá. O que você está fazendo aqui? Aqui não é para você, religioso. Aqui é para você, um religioso que quer sair da religiosidade. Mas se você quer expurgar, se você quer vomitar essas nojeiras que você aprendeu na religião, vá vomitar para os seus. Não vem vomitar aqui não, porque aqui antes que os irmãos ouçam, leem esses termos, eu passo já o rastelo, eu já passo o rodo, eu já faço a limpeza. Vai ficando comentários que pessoas que têm interesse em aprender. Ó, sobre isso eu não entendi, sobre aquilo, faz um vídeo assim, isso aqui. Ó, eu não concordo muito assim, porque tá escrito assim. Não, mas você é tão menino que você fala, não, você está errado isso, mas você não coloca nada. E quando você coloca, você vem com lei. Você vem querer justificar a sua tese com o legalismo de Moisés. Eu não estou no legalismo de Moisés. Eu não estou na graça pregada por Paulo. Eu procuro o entendimento do evangelho eterno. E o evangelho eterno é Deus em nós. É a escatologia consumada. Tudo bem? Seja inteligente e suma daqui. Volte para os seus. Fique junto dos seus. E seja feliz lá. Até a próxima, se assim o eterno Criador permitir. Tchau, tchau.